Essa garota foi mantida por 10 anos em cativeiro pelo segurança da sua escola e no julgamento ainda não consideraram que ela foi sequestrada e disseram que ela ficou lá por vontade própria. Detalhe que ela ainda teria desenvolvido síndrome de Estocolmo e achado que, na verdade, seu sequestrador havia a salvado da morte e de morar na rua. E como se não bastasse, o criminoso já está solto. O caso aconteceu na cidade de Muksport, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Tanya Nicole Cat tinha apenas 14 anos e estava na 8ª série da escola Cornell Intermediate School. A vida dela em casa estava um caos completo porque seus pais estavam passando por um divórcio super turbulento. Ela quase não tinha contato com a mãe e, segundo Tanya, ela era violenta e abusiva. Por conta disso, ela foi morar com seu pai e a namorada dele, mas ela conta que sentia que ninguém ligava pra ela ou a queria ali. Sem nenhum apoio emocional, Tanya começou a beber, fumar cigarro, usar maconha e matar aulas, porque além de tudo, ela também sofria bullying na escola. Foi aí que Thomas John Rose entrou na história. Ele tinha 38 anos e trabalhava como segurança na escola de Tanya. O que nem ela nem ninguém fazia ideia era que ele era um predador sádico e um manipulador. Thomas começou a dar cigarros, doces e dinheiro pra Tanya, fingindo ouvir os problemas dela e ser alguém que lhe dava apoio. Como ela não tinha nada disso dentro de casa, infelizmente ela foi caindo cada vez mais. Um dia, ele a pegou matando aula e, em vez de dar uma bronca nela, ele lhe deu um beijo. Tanya passou a achar que estava completamente apaixonada e que aquilo era um romance real. Até que no dia 10 de fevereiro de 1996, ela contou pra Thomas que queria fugir de casa, pois não aguentava mais todas aquelas brigas. Ele rapidamente viu isso como uma oportunidade e se aproveitou da vulnerabilidade dela, dizendo que ela poderia ficar na sua casa. Ele morava com seus pais e o filho dele, que era apenas 2 anos mais novo que Tanya. Assim que ela chegou no local, Thomas a trancou em um quarto no 2º andar do imóvel e a escondeu de todos. Ela foi dada como desaparecida e as buscas começaram, mas nunca acharam nada. O bizarro é que ela estava apenas a 2 quilômetros da sua casa. Rapidamente, aquela figura cuidadosa e preocupada que Thomas passava para Tanya desapareceu e ele passou os dias fazendo terror psicológico nela, dizendo que ela era estúpida, imatura, feia e que nunca seria nada na vida sem ele. Nos primeiros 4 anos de cativeiro, ela ficou trancada dentro do quarto sem poder sair para absolutamente nada. Nesse tempo, tudo que Tanya podia comer eram as sobras das refeições do sequestrador. Ela chegou a tentar fugir algumas vezes, mas Thomas dizia que mataria ela e toda a sua família caso ela escapasse ou contasse a alguém o que estava acontecendo. A garota era obrigada a urinar e defecar em um balde e só podia tomar banho 2 vezes por semana. E tinha que ser no banheiro do porão da casa durante a noite, enquanto os pais de Thomas estivessem dormindo. No Natal, Tanya era trancada dentro de um armário escuro. Não só isso, como Thomas também abusava dela todos os dias e obrigava que Tanya registrasse em uma agenda toda vez que acontecia, para que ele pudesse se gabar com os colegas de trabalho. O controle mental era tão bizarro que no ano 2000 ele começou a deixá-la sair de casa para comprar roupas e fazer pequenos recados para ele, mas ela nunca tentava fugir por medo. E infelizmente isso é muito comum entre vítimas de sequestros longos. Mesmo quando recebem alguma liberdade, muitas vezes elas nem cogitam a fuga. Esse é um dos efeitos de anos de traumas e ameaças. Em 2005, Thomas a levou para uma cabeleireira chamada Judith Sokol, que virou sua cúmplice, pois sabia exatamente o que estava acontecendo. Judith pintou o cabelo de Tanya e ajudou a mudar seu visual para que ela não fosse reconhecida, já que seu desaparecimento teve repercussão na época. A partir daí, Thomas mudou o nome dela para Nick Allen e a apresentou para seus próprios pais como sua namorada que estava se mudando para casa, sem que eles fizessem a menor ideia que ela já havia passado quase uma década em cativeiro lá. Mesmo agora, morando oficialmente na casa, entre muitas aspas, Tanya não tinha permissão para ir à igreja e ao mercado e vivia sob um toque de recolher minucioso, precisando ligar para ele a cada passo que dava. Até que em 2006, depois de 10 anos de cativeiro, Tanya conseguiu um emprego de meio período em uma loja de conveniência chamada JJ's Deli Mart. Na época, ela já estava com 24 anos. Conforme os meses passavam, ela foi criando um laço de amizade com o dono da loja, Joseph Sparico. Até que no dia 21 de março, Tanya não aguentou e contou toda a verdade para Joseph. Ela caiu no choro, começou a tremer e revelou que seu nome verdadeiro era Tanya Cat e que ela era uma criança desaparecida. Inclusive, ela até mostrou sua foto estampada em uma caixa de leite que mostrava pessoas desaparecidas. Joseph ficou completamente chocado e ligou direto pro filho dele, que era um policial aposentado. Ele reconheceu o nome do caso e chamou a polícia, que resgatou Tanya na mesma noite. Thomas foi preso e no dia 26 de junho de 2007, no dia que seu julgamento iria começar, ele se declarou culpado de uma série de crimes sexuais e de corrupção de menores, sendo condenado a uma pena de 5 a 15 anos de prisão. Ele nunca foi acusado por sequestro porque a defesa dele alegou que Tanya tinha ido até sua casa por vontade própria. O nível de manipulação psicológica desse caso foi tão bizarro que Tanya acabou desenvolvendo a síndrome de Estocolmo. Por causa do controle mental e da lavagem cerebral diária que sofria, ela passou a acreditar que seu sequestrador era na verdade seu salvador. No tribunal, o próprio Thomas chegou a dizer que ela costumava agradecê-lo, dizendo, abre aspas, obrigada, porque sem você eu estaria morta ou
morando no meio da rua, fecha aspas. Ela já estava tão traumatizada que achava que o cativeiro que ela vivia era um ato de amor e proteção, e não um crime. A cabeleireira Judith Sokol também foi condenada a alguns meses de prisão por cumplicidade. Mas mesmo livre, os traumas de Tanya não acabaram. Em 2011, ela lançou um livro contando sua história e revelou que os problemas que teve na infância com sua família facilitaram que Thomas a manipulasse. Depois da publicação do livro, seu próprio pai e madrasta a processaram e pararam de falar com ela. Tanya revelou em entrevistas que seu pai a culpava pelo seu sequestro, dizendo que ela sabia o que estava fazendo, mesmo tendo 14 anos. Thomas cumpriu 15 anos de prisão e foi libertado em 2022. Atualmente, ele mora na Pensilvânia, mas é registrado como agressor sexual no estado. Em entrevistas recentes, Tanya afirmou que continua fazendo terapia até hoje. Ela conseguiu se formar na faculdade, se casou e usa sua história em palestras, além de ter um filme lançado sobre seu caso.